Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho Camponeuza e Luísa para comentarmos a segunda parte da semifinal da quinta temporada da Corrida das Blogueiras, que foi ao ar nesta terça-feira, 2 de janeiro, pela Dia TV e canal Diva Depressão no YouTube. 2024 chegou faz pouco tempo e nós já estamos aqui, especialmente numa quarta-feira, gravando numa terça, assim que o episódio terminou. Então é menos 24 horas de sensações do programa ser apurado, a gente vai falar na hora. Então vamos dizer aqui o que a gente achou desse Maqui Fala, que alguns falaram mais do que se maquiaram, outros se maquiaram mais do que falaram, mas a gente vai dizer no decorrer das avaliações. Então vamos começar de 2024, sorumbáticos ou não, né? Aproveitando o gancho do podcast da semana passada, e comentar a oitava eliminação, que foi a da Luna, que querendo ou não, foi uma eliminação que a gente já esperava, né, Luísa? Sim, a gente já esperava, mas eu fiquei triste. Foi tipo assim, tem sempre no começo do episódio, né, aquele... Anteriormente, Corrida das Blogueiras, eles estão lá falando lá. Hoje quem sai é você. Eu já tava esperando que eles falassem o nome da Luna. Eu já tava ouvindo a voz do Edu falando Luna na minha cabeça. Mas quando eles falaram, eu caí no chão junto com a Luna, tadinha, porque é aquele negócio, né? A trajetória dela no programa foi das mais brilhantes em questão de histórico? Não foi. A menina estava indo pro flop quase toda semana. Mas é uma pessoa que eu sinto que eu vou conseguir acompanhar por muito tempo, sabe? Então, fica aqui o lembrete mais uma vez, gente. Corrida das Blogueiras não é jogos vorazes, a pessoa ainda está viva depois que ela é eliminada e você pode acompanhar o trabalho dela. Então, muito sucesso para a Luna e que você continue crescendo. A Luna é muito novinha, né? Então, tem todo um futuro pela frente e eu desejo o melhor para ela nesse futuro. Ah, gente, o jurídico Luna Hengel anoiteceu triste hoje. Realmente foi uma eliminação muito triste, sabe? E principalmente por uma coisa que eu comentei semana passada, a gente vem comentando ao longo da temporada. A Luna, ela tem uma energia muito gostosa da gente ver na tela, sabe? Ela é muito carismática, pode não entregar tanto nas provas, pode não ter aquele histórico impecável, mas ela é uma pessoa muito boa da gente ver ali no reality. E eu acho até legal frisar uma coisa que os meninos falaram no episódio, que é justamente a questão da Luna ser muito novinha. Ela tem 19 anos. Isso não é demérito, isso não é uma desculpa de tipo assim, ah, ela foi mal nas provas porque ela era novinha. Isso é um destaque do tipo assim, porra, ela tem 19 anos e olha onde que ela já tá, sabe? Então, assim, quero muito que ela use o programa justamente como vitrine, como plataforma mesmo de lançamento, sabe? Pra ir muito mais longe, porque ela tem capacidade totalmente, sabe? Ainda quero ver muita coisa dela fora do programa. Querendo ou não, eu acho que aqui, gente, o histórico contou. Porque no meu mundinho, como eu falei semana passada, o boné da Luna tava melhor e tava mais funcional e não ficava com aquelas argolas na frente tampando tudo. Mas a Alissa também é uma das participantes que eram mais falantes, mais interessantes também de acompanhar. Então acabou passando, mas tudo que eu acho da Luna, eu já falei nos episódios, uns 3 episódios atrás, tô falando direto do que eu acho. Então só quer dizer que acompanhe a Luna, continuem dando engajamento pra ela, seguindo porque é otaku tem que se apoiar. Mas também tem a questão de que eu acho que ela infelizmente não é pro formato de um reality show assim, né, de provas rápidas, né? Então, espero que se ela voltar no All Stars, ela volte bem preparada, mas tá aí. Eu só acho que o público não reclamou muito dessa eliminação porque algumas pessoas já estavam achando que ela deveria ter saído antes, mas eu acho que ela foi bem nos flops que ficou. E se tivesse ficado essa semana também seria justificado. Mas vamos falar logo da prova, dessa segunda parte da semifinal, que definiu os 4 finalistas, isso mesmo, já a gente vai falar desse plot twist. Mas vê o tradicional Maqui Fala, que sempre rende momentos emotivos, choro, maquiagem borrada, jurado se emocionando, Fiedo chorando, sendo que dessa vez o desafio contou com uma pequena twist, que era os 10 fatos sobre mim. Agora falaremos desses semifinalistas, não pelo resultado da semana, como eu falei, não teve eliminação, não teve vencedor de prova. A gente vai falar pela ordem que eles maquiaram e falaram. Então, não estamos botando preferência em ninguém, vai pela ordem que foi no episódio. Primeiro foi a Alissa. E aí, Neus, o que você achou do Maqui Fala da Alissa? A gente, o Maquin fala no geral, eu sempre fico muito apreensivo, porque é um tema muito bacana, tipo, você vê a pessoa falando, maquiando, acho que é uma síntese muito boa do que é o corrida, mas é justamente aquela prova que as pessoas ficam tão vulneráveis que é o momento que é mais provável delas deslizarem e falhar tecnicamente, sabe? Como a gente viu em algumas temporadas passadas. Mas no caso da Alissa, eu gostei muito do desempenho dela na prova. Achei muito interessante ela trazer o background dela de ginasta, né? De levar a vida como esporte mesmo.
E é bacana ver como que ela levou isso pra arte dela, né, pra drag, mesmo tendo se distanciado já do esporte, e ver como que ela tá nisso até hoje, acho muito bacana. Mas eu acho que o ponto central dela ali foi a história dela com a mãe, a relação que ela tem com a mãe dela, que foi o que me pegou ali, que eu consegui me conectar mais com ela, justamente na questão de falar eu te amo, que ela trouxe ali no programa, que é uma questão que a gente tem na nossa família também. A gente não é muito de falar, e isso é uma coisa que a gente tá fazendo aos poucos, depois que a gente teve uma perda na nossa família. Então, eu peguei muito isso na história da Alissa. E voltando pra ela, né, já que a gente tá comentando é dela, gostei muito do desempenho dela. Ela tem esse jeito, tipo, super acelerado de falar, ela fala tudo muito rápido na velocidade 5. Mas a gente que acompanhou ela ao longo da temporada vê que não é uma coisa de, ai, vou tentar encaixar meus 10 fatos aqui nesse tempo limitado. É o jeito dela de falar mesmo, né? Ela até comentou um dos fatos que ela fala sozinha. Então, assim, eu achei muito bacana o desempenho dela como um todo e gostei bastante. Eu também gostei muito do desempenho da Alissa. Achei que ela. Assim, teve alguns momentos que eu fiquei um pouco incomodada, porque ela tava no meio do fato, ela falava: ah, não, gente, pera, tô aqui passando corretivo, tô aqui fazendo essa técnica, mas pelo menos ela não esqueceu de maquiar e nem de falar. Ela se propôs a fazer uma pele drag, só que mais soft, e ao mesmo tempo ela trouxe ali os fatos da vida dela. Eu gostei de conhecer um pouco melhor a Alissa, não só a Alissa, mas também a pessoa por trás, né? E foi incrível, assim, de ver. Ela é realmente muito carismática. Ela nasceu para esse negócio da comunicação. Ela trouxe ali algo interessante, falou do background dela também de ginasta, como a Neuza falou. E eu achei que ela foi muito bem. Foi muito bem. Só teve esses pequenos momentos ali que, né, eu senti um pouco, como eu posso dizer, um pouco quebrados, né, de cortar um fato para falar da maquiagem, ou cortar o passo da maquiagem para tentar voltar ao fato. Eu teria ficado tonta se eu fizesse isso. Mas eu me identifiquei muito com essa coisa de falar sozinha, porque eu falo muito sozinha também. Às vezes eu falo sozinha em inglês ainda, o que é pior. Então, Alissa, eu te entendo. Arrasou. É uma prova que é boa pra Alissa, porque a Alissa gosta de falar, né? Ela falou muito durante a temporada. Nos lounge era uma das poucas pessoas que se comprometiam na medida do possível, de fato. E gostei também de saber mais da história dela, a explicação da maquiagem. Eu acho que nas partes que ela explicava a maquiagem, eu acho que foi de forma bem didática, assim, deu pra entender o que ela tava fazendo. Concordo com a Luísa, que teve essas partes que ficou um pouco confuso, da parte quebrada, mas foi bem legal. E mesmo podendo ter entregue mais no decorrer da temporada e no Maqui Fala em si, nessa parte de ser uma cronologia melhor, eu acho que ela foi bem. Foi bem assim, já que ela conseguiu passar para essa parte da semifinal. Então, da Alissa, não tenho que me queixar, porque geralmente pessoas que falam muito, às vezes quando consegue domar essa parte de se expressar, é muito bom. E quando a Neuza falou da parte dela falar muito rápido na velocidade 5, eu me identifico muito com a Alissa, porque eu sou uma velocidade 5 ambulante, né? Então, eu adorei essa parte da Alissa. E a drag é carismática e gostei que ela trouxe uma que fala dela voltado também pra arte drag. Então, né? Foi tudo bem encaixadinho no sentido de que ela sabia o que estava fazendo, mesmo a estrutura, né, do Maqui Fala dela não sendo tão potente. Agora nós vamos falar da Barbite. E aí, Neuza, o que você achou do Maqui Fala dela? Ah, gente, o que dizer de Barbite, de Bárbara Alves, tá, querida? Eu gostei muito da história dela, gostei muito de como que ela levou a narrativa, sabe? Ela realmente foi nos altos e baixos ali. É triste você ver o quanto que é frequente, o quanto que se repete essa narrativa da pessoa trans que tem uma relação complicada dentro de casa ou com a família. Me pegou muito quando ela falou que é muito estranho ver a casa onde ela cresceu, onde ela viveu tanta coisa, do nada tá tomada por um completo estranho, sabe? Aquilo, tipo assim, pegou bastante. Mas eu acho que é justamente por isso que é muito satisfatório ver a caminhada que ela vai chegando ali no final da narrativa, dela contando que ela já conquistou uma casa nova, uma família nova, e tudo que ela conquistou foi vivendo da criação de conteúdo, sabe? De uma coisa que ela se dedicou desde cedo. E pensando num aspecto mais técnico da prova, velho, eu adoro ouvir a Barbite falando. Ela é muito articulada, ela tem uma dicção, assim, impecável, invejável. Ela equilibra muito bem os pontos da narrativa dela, seguindo o briefing, que é o que eu fico besta. Ela não, pelo menos eu não consegui enxergar umas pausas muito bruscas pra, ai, estou contando a minha história, mas vou falar da maquiagem. Pra mim ficou muito bem costurado, sabe? Então, assim, gosto muito de assistir ela e hoje não foi diferente. Gente, a Barbie pra mim é luz. De verdade.
De verdade. Eu achei que esse episódio, né, foi o episódio que ela tomou pra si. Eu acho que se tivesse o win, ela tinha ganhado. Porque de todos ali, eu senti que ela conseguiu balancear melhor a coisa do falar sobre si, falar dos fatos e também trazer ali as técnicas da maquiagem. Pra mim, foi a que costurou melhor essas duas partes do desafio. Adorei conhecer melhor a Bárbara também, saber um pouco mais da vida dela, saber todos os percalços que ela passou, empatizar com a história dela também é muito importante. E, sabe, eu tava assistindo igual a Greg, inclusive, a gente não comentou ainda, mas a Greg Queen foi jurada desse episódio. E, pra mim, a Greg é sempre um deleite. Ela tava assistindo ali, prestando atenção, sorrindo nos momentos que a Barbie falava de coisas felizes, prestando atenção ali, sempre bem atenta ao que estava sendo dito. Então, eu me senti um pouco como se eu fosse a Greg ali naquele momento. Os outros jurados, eles ficam com uma cara um pouco neutra, né, para não indicar tanto, eu sinto, se tá indo bem, se tá indo mal, mas a Greg, eu sinto que como convidada, ela já consegue ter essas emoções um pouco mais à flor da pele. Mas não estamos aqui para falar da Greg, estamos para falar da Barbie. E, para mim, sem dúvida, se tivesse o win esse episódio, eu acho que era dela. Arrasou muito. E eu tenho eu tenho plena convicção que ela vai alcançar o que ela quer. Eu tenho plena convicção que ela vai alcançar o que ela quer. Se ela quer sair do OnlyFans para viver de blogueiragens, eu acho que ela super vai conseguir. Eu torço muito por ela. Inclusive, eu acho que, né, se a gente vai comentar ainda da final, mas eu acho que eu vou votar nela. Vou botar um tirãozinho. A trajetória da Barbie foi de altos e baixos na temporada, mas eu acho que esse Maqui Fala foi muito positivo pra ela, né? Porque a gente conseguiu conhecer um pouco mais sobre ela, uma coisa que não dá tempo de conhecer na temporada em si, porque não é um reality show que filma confinamento, não é um reality show que sai vídeos mostrando como é que estão acontecendo as coisas, com o participante em si, né? Por sinal, fica a dica aí pra todos os participantes da Corrida das Blogueiras gravarem, ou se gravarem, ou a produção deixar gravarem vídeos, soltarem conteúdo durante o confinamento, porque seria bem mais legal, né? E eles fazendo isso, os participantes mesmo também fazerem vídeos explicando cada semana, todos eles, porque é bom a gente conhecer de todos os lados, que pode render coisa interessante. Mas nesse Maqui Fala foi onde mais deu pra notar, deu pra perceber que a Barbie é um diamante bruto, um termo que eu usei quando a gente analisou as vencedoras da Corrida das Blogueiras, que eu usei pra Lidiane, né? Quem ouviu esse episódio também deve ter percebido isso que eu falei, porque ela tem muito que ser uma grande blogueira e uma grande maquiadora, comunicadora, e etc. Nesse mundo da blogueiragem, né, de digital influencer, de forma geral. E as provas ela não conseguiu mostrar muito, mas a gente fala, a gente é prova de 1 hora, é correria, e às vezes a pessoa não consegue mostrar muito do que é capaz, mas a Barbie tá aí pra mostrar que pode vencer sim a Corrida das Blogueiras, já que tem uma jurada que venceu e é uma das melhores vencedoras, né? E não teve nenhuma vitória durante a temporada inteira, né? Que é a Renata Santos. Então, fica aí. Mas, assim, sobre o Maqui Fala dela, como eu falei, eu senti que deu pra se conectar um pouco mais com ela, deu pra entender um pouco mais da história dela. Porém, eu vou numa linha contrária da Luísa, que eu acho que faltou uma estrutura melhor também pro Maqui Fala dela, porque parecia que ela não tava conseguindo encaixar 100% direito, mas isso eu acho que se deve à emoção, ao nervosismo. Eu acho que faltou um pouco mais de linha, mas eu adorei porque desde a prova do videocast, a Barbie mostrou que é muito boa, é muito desenvolta em câmera, né? Assim, ela abrilhantou esse lado e conseguiu ficar em alta em toda a prova que ela tinha que interagir com a câmera. Antes de continuar, gente, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, entre outros. A partir da semana que vem, gente, todas as quintas, falando de Big Brother Brasil, né, que já tá vindo aí, a revelação do cast. Então venham nos seguir nas plataformas de áudio e nas que tiverem avaliação, nos dê o máximo de chances possíveis. E se vocês ainda não ouviram nossos episódios especiais de dezembro, principalmente sobre os piores e melhores participantes de reality show de 2023, tá aí uma boa pedida para esse começo de ano, para esse começo de 10ª temporada do Extra Podcast. E lembrando que, como eu falei de Big Brother, o cast do BBB 24 vai ser revelado nessa sexta-feira, 5 de janeiro, também conhecido dia como estreia a nova temporada de RuPaul, né? Que RuPaul não dorme, a Vera vai trabalhar de novo. Então no sábado nós teremos um episódio analisando o cast, onde eu, Tom e Laura falaremos das nossas primeiras impressões sobre cada um dos participantes, né? Então fiquem aí que é rodada dupla de episódio de podcast essa semana. Agora, vamos continuar com o Maqui Fala de outros dois participantes ainda, e começando pelo Wilson nesse segundo bloco. E aí, Luiz, o que você achou dele? Porque ele aí entra a questão de que quase que ele foi de Dakota Monteiro. Quase foi de Dakota Monteiro, Wilson, gente. Eu tava assistindo e eu peguei assim no final e pensei, ué, mas ele falou da maquiagem?
Eu fiquei pensando de verdade se ele tinha falado. Inclusive, vou até dar uma olhadinha depois, né? Porque a gente está gravando fresquinho. Mas eu acho que assim, a trajetória do Wilson na temporada como um todo, eu acho que ele ia muito forte de Dakota Monteiro se ele fosse eliminado nesse episódio, porque é um participante muito querido. As pessoas gostam muito. Eu já tô vendo no Twitter, tô vendo no Instagram, o pessoal já tá fazendo altos mutirões pro Wilson, já tá fazendo, né, coisas aí pra votação e tudo mais. Então, ele ia com força de Dakota Monteiro se fosse eliminado. Mas é uma pessoa assim, que eu também gostei muito de ouvir a história. Ele trouxe aí a sua trajetória pessoal, trouxe também um momento muito delicado, né? Porque ele falou sobre um relacionamento abusivo que ele viveu ainda muito jovem, que ele demorou um pouco para sair disso porque ele tinha isso como algo normal, porque era algo que ele já vivia ainda dentro de casa com a família. Então, ele trouxe esse ponto, e aí trouxe a virada que a vida dele deu. Eu só senti realmente falta dele falar um pouco mais das técnicas da maquiagem e tal. Mas eu achei que foi uma que fala bem tocante, bem comovente, realmente, esse do Wilson. Ai, gente, eu declaro, assim, sem a menor vergonha do mundo, que todos os planos serão passados pro Wilson. Sério, ele pode não ter seguido o briefing à risca, pode ter deixado os passos da maquiagem ali em segundo plano, que a gente sabe que é um perigo na prova, vide Dakota Monteiro. Então ele realmente correu esse risco aí de ir de Dakota, né, virar um mártir novamente, de a gente ter o frontrunner ali eliminado logo antes da final. Mas eu acho o Wilson tão natural na frente das câmeras que, tipo, eu não ligo pra isso, eu não ligo pra questão do briefing. Acho que o briefing é uma coisa que ela pode ser deixada um pouquinho de lado numa prova como o Maqui fala. Justamente por ser uma questão tão vulnerável, tão pessoal, óbvio que a gente quer que as pessoas elas sejam excelentes em tudo, né, sigam a técnica, mas eu acho que é desculpável nesses casos, sabe? E gostei muito do jeito do Wilson falar, dele contar a história dele. Ele, como criança viado, como bicha afeminada, a gente já se conecta ali instantaneamente com o que ele tá falando, porque a gente consegue pegar essas coisas na nossa própria vida, que eu acho que é um jeito muito bacana de você se conectar com o público, né? De mostrar essa vulnerabilidade. E eu acho muito lindo ele trazendo o quanto que ter esse escape artístico e de ser rodeado pelas pessoas certas na vida, né? O quanto que isso que significa sucesso pra ele, sabe? Eu achei muito bacana ele ter trazido isso. E, então, apesar de todos os pesares, apesar das falhas técnicas da prova, né? Eu gostei muito, muito mesmo de ter assistido ele hoje. Eu gosto muito da energia do Wilson quando ele vai fazendo vídeos, né? Eu fui ver até vídeos dele nas outras redes sociais, é bem legal porque ele traz com humor. Eu acho que pra mim foi o melhor começo de Maqui Fala dessa temporada, ele falando do frango assado, né? Então assim, já quebrou, tem uma quebra de clima. Uma coisa que eu já vou dar um adendo aqui, que eu senti falta no Maqui Fala, uma coisa que os jurados elogiavam muito nos outros anos, é as pessoas se apresentarem, falarem do canal, agradecer os seguidores, pedir pra se inscrever no canal, né? Eu acho que nenhum fez isso, eu acho. Assim, pelo menos no corte, porque no canal do Dia de Estúdio, a gente tem todos os Maqui Falas completos, né? Assim, então uns 20 minutinhos de cada um lá. Mas assim, ele sabe se expressar, ele já chegou chegando. Então, meu problema aqui com ele, falando logo dessa questão, foi a parte que teve fala e não teve maquia. Ele se maquiou, mas faltou explicar. Ele quase foi da Dakota Monteiro. Eu não sei, gente, até ele talvez tenha falado menos de maquiagem que a Dakota. Não sei direito, porque as coisas que ele explicou ficou meio jogado, né? Não ficou nada assim, prometido. Tanto que eu até tuitei assim, gente, se a Ivy estourar o tempo ou não fizer isso, é o único jeito do Wilson se salvar. Mas também a história dele também tem uma história tocante, tem uma história forte, então seria uma pena ele ser eliminado, mas se tivessem as regras de que ele tinha que eliminar um, ele teria sido eliminado. E eu acho que essa twist não prejudicou o Wilson no sentido porque o público gosta dele. Então, quando a maioria do público já gosta de alguém, não importa, né? As twists que aconteçam, né? Ele foi pra lá, mas eu acho que foi bem legal também conhecer essa história dele. Conhecer mais dele. Eu gosto dos Maqui Fala do Corrida das Blogueiras porque a gente conhece muitos participantes, histórias que a gente não sabia e vulnerabilidades que também a gente não conhecia que o participante era capaz de ter. Então achei bem legal dele. E ele, pra mim, é uma das pessoas mais fortes dessa temporada, né? Pode não ter tantas vitórias contra a Ivy, mas tem muito destaque. Né? Então o Wilson, sem sombra de dúvidas, ainda bem que está na final. Falando em Ivy, agora é a vez dela. E aí, Luísa, o que você achou da pessoa com, na minha opinião, melhor oratória da Corrida das Blogueiras 5? Olha, eu vou mais uma vez trazer Greg Quinn aqui, porque eu
Gente, eu vou ser muito sincera. A Ivy, ao longo da temporada, me deixou triste. Que eu não conseguia me conectar, me irritou. Mas a bicha é muito talentosa. Chegou agora, essa prova também, assim... Eu disse que sim, se tivesse o win, a Barbie te levava? Levava. Mas a Ivy ia ficar um segundo lugar muito competitivo. Porque a Blow, ela mostrou o que ela estava fazendo também ali, né? As técnicas, então o briefing, ela cumpriu. E realmente, gente, nesse final a Ivy até me pegou um pouquinho, sabe? Me deu raiva de ver que ela tá indo para a final, né? Porque como participante de reality show, não gostei muito, mas é inegável que ela é super talentosa, super merecedora. E eu gostei de assistir, pelo menos o corte que foi ao ar no episódio. Eu ainda vou assistir o Maqui Fala completo dela, para ver se a minha opinião continua a mesma ou se muda. Mas é isso, gente. Muito sucesso para a Ivy, que ela consiga alcançar os seus objetivos. E arrasou também. Ai, gente, a Ivy, ela é uma comunicadora nata, sabe? Ela é aquela pessoa que nasceu pra estar na frente de uma câmera falando. Acho que de todas as participantes hoje, acho que ela foi a que mais se emocionou ali na hora da prova. Pelo menos foi a que mais demonstrou, né? Que deixou isso transparecer. Mas isso não prejudicou em nada no desempenho dela. Ela tocou em tópicos muito sensíveis pra ela, né? Coisas muito pessoais, coisas que grande parte do público também vai conseguir se identificar. Mas ela teve nuance, sabe? Ela trouxe altos e baixos na narrativa e ela não deslizou em momento nenhum enquanto ao briefing. A todo momento ela estava voltando ali para a questão da maquiagem, também costurado de um jeito muito bacana, não ficou artificial para quem estava assistindo. E acho que uma coisa que está clara desde o começo, e a gente sempre relembra, a Ivy ela é profissional, sabe? Ela sabe o que ela está fazendo, ela tem um domínio técnico muito foda. Tanto que até num momento super vulnerável para ela, ela ainda estava segura no que ela estava fazendo. Então, assim, teve um desempenho sensacional. Concordo com a Lu também que era um segundo lugar ali bem forte, mas uma semana incrível para a Ivy. Olha, com a Ivy eu sempre bati nessa tecla que pode não torcer, não simpatizar com ela, mas não podem dizer que ela não sabe se expressar. Ela se expressa às vezes até demais. Mas assim, ela tem um dom da oratória da temporada. A gente sabia que o Maqui Fala ela chegaria forte, né? Assim, primeiro ela sabia falar. Eu fiquei surpreso que ela conseguiu administrar o tempo, né? Porque ela é prolixa. Então eu pensava muito realmente que a Ivy não chegaria no 10º fato sobre ela, mas ela surpreendeu e conseguiu trazer até um fato extra, né? Então, assim, ela soube como usar o tempo. Eu acho que das 4 histórias contadas no Maqui Fala, a dela foi o que menos geraria uma conexão dos jurados de forma geral. Eu acho que aí podia pesar um pouco contra ela se o Wilson tivesse ido muito bem. Talvez ela tivesse sido eliminada. Porque também é uma parte muito emotiva, né? O que acontece, porque a história da Dakota também foi emotiva, mas a Dakota não falou da maquiagem e foi eliminadíssima, né? Na porta da final. Então, eu vi pessoas também reclamando, assim, de, gente, a Ivy falou do Diva Depressão de 1 por 1, isso devia ser contra as regras, ela tem que ser eliminada. Eu digo, não, gente, calma, aí vocês estão dando pesos e medidas diferentes para cada participante, porque a regra não impedia ela interagir com os jurados, né? Alguns, até certo ponto, falaram com o jurado também, assim, de forma mais rápida, mas a regra era se maquiar e falar. Aí podia falar com todo mundo então, porque não parecia ter nenhuma gravação de vídeo do YouTube, parecia mais que estavam falando só com os jurados em si, né? Mas ela contou uma história dela, a gente já sabia a história da filha dela, mas foi bom conhecer mais a profundidade sobre isso. Muita gente vai se identificar. Eu, como trabalho com gestantes de alto risco e, né, porque meu lado, eu não sou podcast, eu sou da de saúde, né, sou fisioterapeuta. Então sei muito dessas histórias de mães com gravidez inesperadas também. Então dá pra ter uma relação, dá pra ver como esse lado dela, dá pra entender esse lado dela. Então foi muito bom, mas aqui eu já chego a dizer que infelizmente é a 4ª colocada da Corrida das Blogueiras. Infelizmente no sentido que ela não vai ser 4ª colocada só porque foi uma votação forte em todo mundo, é porque infelizmente não conseguiram se conectar com ela. E como ele falou, é um reality show, você tem que se conectar com as pessoas. Infelizmente alguns jeitos vão agradar, outros jeitos não vão agradar, mas o que eu peço assim, é que todo mundo torça pra Eva, que reconheça de fato que ela é boa. Como a Luísa até falou, que a gente não simpatiza, não sei o que, mas é boa, né? Ela sabe entregar um oratório e sabe entregar uma maquiagem muito bem feita. Então, fiquei uma torcida aí pra Ivy aproveitar bem os louros que a Corrida das Blogueiras traz. Como eu falei no começo, teve um plot twist da temporada, já que não teve semana, que a gente fica dizendo, talvez a semana não saia ninguém, talvez aquela semana não saia ninguém. Justamente no Maqui Fala, a gente falou que ia sair alguém,
não saiu ninguém. E aí, Neuza, o que você achou dessa twist e desse resultado como um todo aí? 4 pessoas pela primeira vez na final da Corrida das Blogueiras. Ai, gente, eu não vou negar que eu amei. Principalmente, igual eu falei, eu gosto muito do Maqui Fala, justamente por conta da vulnerabilidade de ver as pessoas ali mais humanas, né, conectando assim com o público. Então eu gosto que não teve nenhuma eliminação hoje, que eu acho que se tem um episódio que não era pra eliminar ninguém, era justamente nesses momentos mais vulneráveis. Então eu gosto que vão mais pessoas pro final, gosto que os participantes vão ter essa semana a mais, né, de visibilidade dentro do programa. Então, assim, é mais chance pra você torcer, mais chance pra você votar em quem que é o seu favorito. Eu mesmo já tenho meu favorito, já votei 20 vezes nele e 5 vezes nos outros, porque eu quero que seja ali acirrado. Mas eu gostei bastante do twist, não vou mentir, não. Olha, eu achei que esse twist foi para prevenir uma nova Dakota Monteiro de ser eliminada na porta da final. Vou hablar, mas também abre precedente para próximas temporadas não ter eliminação na semifinal. Então, acho que vai depender muito de elenco, acho que vai depender muito da vibe também, né, dos jurados nas próximas temporadas, mas eu tô feliz, porque mesmo assim que eu não tenha simpatizado tanto com a Ivy, ela sem dúvida merecia ir para a final, porque ela é muito boa e ela se deu muito bem durante a temporada. Então, achei justo, no fim das contas, porque são 4 pessoas incríveis. Se a Luna tivesse sido poupada, seriam 5 pessoas incríveis também na final. Eu tô viúva pela a Luna Hengel, me perdoem, mas é isso. Eu gostei no fim das contas e, acabando aqui a gravação, eu vou lá dar uns votos na minha favorita para ganhar. Eu achei que a twist foi interessante, que ano passado já surpreendeu em ter 3 na final. Esse ano tem 4. Eu acho que com 4, eu tô falando agora como uma parte estratégica de reality show. Engaja muito mais 4 pessoas numa final, independente se a temporada é popular ou não. A temporada do ano passado também teria sido incrível, com 4 na final, e o resultado também seria o mesmo, gente. Ela venceria a Jade ficar em segundo. Ponto final. Mas isso engaja também. A RuPaul também, quando descobriu que levar 4 drag queens pra final também é mais prazeroso, né? O público fica mais afoito. Então eu acho legal. E como eu falei, o público não se queixou muito, porque se não tivesse eliminação, era o Wilson que estava eliminado. Né? Então, enquanto o público sentir aquele afago que seu favorito está durando, é aquilo que vai acontecer, vai ser bem aceito. Mas eu gostei porque, né, mais uma semaninha aí, a gente não sabe, a gente vai saber quinta-feira se vai ter uma reunião com eles que já foi gravado, se já foi gravado, se vai ser gravado ainda, ou se vai ao ar mesmo semana que vem, porque vai ter esse hiato, né, de 15 dias, que afinal é só dia 19, então tem um chãozinho aí pela frente. Mas a gente vai descobrir quinta-feira. Vocês que estiverem ouvindo esse episódio na sexta já estão sabendo o que vai acontecer. A gente vai descobrir quando assistir ao vivo, porque a gente tá aqui gravando na terça-feira à noite ainda. Mas aí que vença o melhor, que vença o que tiver mais votos. E se você acha que aquela pessoa merece vencer, vote nela para vencer. E só um lembrete, né, gente? Vote no seu favorito, mas respeitando os adversários. Que aqui a gente critica participante, mas a gente critica a nível reality show. Eu vejo muito comentário no chat de pressão, comentários misóginos, homofóbicos, transfóbicos, de todo tipo. Então esse fandom precisa também frear, né? Precisa ter um freio aí também, porque é aquela coisa, gente. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu favorito é acompanhar ele nas redes sociais, é votar nele pra ele vencer. Como a Luísa sempre fala, corridas blogueiras não jogos vorazes. Ninguém morre, né, gente? Todo mundo segue Vivinho da Silva pra criar conteúdo, então vão respeitar. E uma coisa que eu falo sempre no podcast, na época de MasterChef, no lugar de tacar hate em perfil de participante, vá tacar amor no perfil da sua torcida, porque engajamento ele ganha com AdSense, ganha com números, né? Então é melhor fazer por esse caminho. E antes de a gente encerrar, eu quero o nosso pequeno bolão aqui rapidinho, né? E aí, Luísa, quem você acha que vence a corrida das blogueiras? Mas eu quero que você fale quem vence e a colocação de cada um, só pra gente ver o quanto a gente erra, o quanto a gente acerta. Vamos lá. Eu acho que o Wilson ganha. Eu acho que o Wilson ganha. Em segundo, Barbite. Em terceiro, a Alissa. E em quarto, a Ivy. E eu tô falando isso não só baseado no que eu tô vendo, assim, da trajetória deles, e também termômetro, assim, de comentários nos episódios, comentários na live, mas também de engajamento dos próprios nas redes sociais. Eu acho que o Wilson e a Barbie estão muito mais engajados. Eu vi a Alissa também soltando algumas coisas, chamando os fãs dela para votar, mas eu não vi nada da Ivy ainda. Então, é uma coisa que eu fico preocupada. Então, eu acho que o Wilson ganha, Barbie em segundo, a Alissa em terceiro e a Ivy em quarto lugar.
Neuza, quais aí suas apostas? Concorda com a Luísa ou vai mudar alguma posição? Eu vou fazer bolão, porque se a Luísa ganhar, eu também ganho junto com ela. Mas justamente por conta desses argumentos, sabe? De termômetro do público, dos comentários que a gente vê pela timeline, e pelo engajamento dos participantes, eu também iria de Wilson, em primeiro lugar, é o que eu quero também. A Barbite em segundo, a Alissa em terceiro e a Ivy em quarto. Que eu acho que é o que faz sentido a gente vendo o conjunto da obra, levando em conta engajamento, termômetro do público. Acho que é uma ordem que faz sentido. E eu vou manter essa aposta de vocês também como a minha, porque é com base em tudo que vocês falaram. Engajamento, comentários, trajetórias que a gente vê o povo comentando. E eu acho assim que vai ficar entre o Wilson e Barbite. E não quer dizer que seja uma votação apertada. Eu não faço ideia de como vai ser essa votação. Mas eu não vejo uma votação tão apertada. Pode ficar entre os dois, mas tipo uns 15% de diferença do primeiro pro segundo, porque o Wilson é tido como vencedor de que a ela saiu. Dito assim, tido como vencedor, gente, na opinião do público, eu vejo muita gente comentando assim, já que a ela saiu, agora eu torço pro Wilson. Então, é isso, mas como eu falei, vença o melhor, vença quem tiver mais votos, e aproveitem bastante aí, que no nosso próximo episódio, vamos deixar no ar. Se a reunião das blogueiras render muito barraco, render muito ponto interessante, a gente vem antes da final comentando essa reunião das blogueiras. Se tiver, né? Assim, se sair num período bom, porque o Big Brother também tá aí. Se não tiver, a gente se vê aqui na final pra falar o que a gente achou da final, os altos e baixos da Corrida das Blogueiras, porque por mais que as pessoas não queiram falar de erros que teve na Corrida das Blogueiras, a gente vai falar que teve aqui, porque esse podcast aqui não tem Pix, mas ninguém paga a gente, não quer pagar a gente pra elogiar. Então ele vai criticar um pouquinho também, né não? né? Mas é isso, muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Mande sugestão de temas relacionados ou não a reality shows para nosso e-mail extrapodcast@gmail.com e nos vemos, Turirica, que sábado, analisando os participantes do Big Brother Brasil 24. Até o próximo episódio e tchau! Tchau, tchau.